Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo em ordem. Sou André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é domingo, dia 6 de junho de 2025. Bom finalzinho de fim de semana e boa semana aí pra você, tá? E bem, hoje a gente tem um assunto não muito divertido para analisar, que é o caso da quebra do banco Jong Hong, que aliás é um nome difícil de você, para nós ocidentais, né? Jong parece com J, mas eles escrevem ZH. O nome ocidentalizado é ZH. ZHONG. Jong Hong. O Jong Hong é um dos maiores bancos da China. Na verdade, ele não é exatamente um banco, né? Ele é uma criatura que pertence à categoria dos Shadow Bank. O que é Shadow Bank? Shadow Bank são instituições financeiras que atuam à sombra, como o próprio nome diz. Né? Shadow Bank é um banco que trabalha à margem, à sombra do sistema bancário. Quer dizer, ele não é exatamente um banco no sentido jurídico do termo. Portanto, ele pode fazer operações que bancos não poderiam fazer. Ele não está sujeito a uma série de regulamentações às quais os bancos estão sujeitos. E o grande problema do Shadow Bank é que, como ele não está sujeito às regulamentações bancárias, ele também meio que faz o que quer com o seu dinheiro. Né? Deixa eu te explicar como é que funciona um banco. As pessoas têm uma ideia sobre bancos como se fossem empresas comuns, né? E não são. Bancos são concessões estatais. Hoje, praticamente em todos os países do mundo, é assim que funciona. Nem sempre foi assim. Houve momentos de maior liberdade econômica em que você simplesmente chegava e falava, ó, banco, tá aqui. Põe uma plaquinha lá, alugava uma sala, colocava o nome banco lá no letreiro e acabou. Abriu o banco. A maioria dos bancos que temos no Brasil começou assim. O Itaú, o Unibanco, todos esses bancos, quando eles começaram, Bradesco, nem era exatamente banco, era chamado de casa bancária. O Banco Central não existia naquela época. Então, era meio faroeste. Você chegava lá, abria, põe o letreiro, banco e acabou. Começava a trabalhar. Só que à medida que o tempo foi passando, os bancos centrais foram ganhando cada vez mais espaço na economia, na sociedade, na vida política e econômica dos países. E chegamos ao ponto em que hoje, para você ter um banco, você precisa da autorização do Banco Central. Você não faz mais o que você fazia há 100 anos atrás. Você tem que chegar lá e mostrar uma série de... Você tem que dizer quem você é, mostrar uma série de patrimônios e de recursos, e ainda assim o Banco Central pode simplesmente dizer não, e ele não precisa nem te dizer por que ele disse não. Ele diz não e acabou. Né? Se ele não quiser que vocês tenham um banco. Só que é muito pior do que isso. Um banco, nos moldes contemporâneos, é uma instituição em que cada centavo é predestinado. O banqueiro, vou contar um segredinho aqui para você. O Roberto Setúbal, ele manda menos no banco que ele controla do que um funcionário mediano lá do Banco Central. O Roberto Setúbal não é dono de pegar o dinheiro do banco, do Itaú, por exemplo. Fala assim, gostei do André, então eu vou fazer o seguinte, eu vou emprestar 50 bilhões de reais para o André, eu vou emprestar 50 reais para o André. Ele não pode fazer isso. Tudo segue uma cartilha, tudo tem limites, então, por exemplo, você já deve ter visto que muitos bancos estão se desfazendo de ativos, desfazendo-se de agências, fechando agências. Por quê? Porque a atual situação de risco global exige que o banco tenha menos recursos imobilizados. Então o banco é obrigado a vender os prédios da ele tem duas opções. Ou ele vende alguns prédios e faz isso virar dinheiro,
Ou ele faz um novo aporte de capital, mantém as agências que tem, mas ele precisa fazer um novo aporte de capital junto aos seus acionistas para que a proporção de dinheiro fique maior do que era antes. Então, a vida de um banqueiro é muito complicada. O banqueiro, ele, de fato, ele não tem autonomia. Olha, uma vez eu vou te contar uma coisa que nem é exatamente um banco, uma coisa muito mais simples, tá? Uma vez eu testemunhei conhecidos meus que decidiram abrir um clube de investimento. Existe essa modalidade, ou existia pelo menos, né? Essa modalidade de, digamos assim, de instituição, né? Tem o CNPJ, tudo. Eram lá X amigos e eles formaram um tal de um clube de investimentos. Era um caos. Porque assim, eles eram obrigados a dormir com X reais em conta. Aí você fala, mas André, e se tivesse uma oportunidade naquele dia no mercado? Não pode. Só pode colocar X% em ações, tantos por cento não sei o quê, X reais tem que ficar no caixa do clube de investimentos e papapá, papapá. Era uma coisa assim, no fim, o cara não consegue trabalhar direito. Por isso que a maioria dos fundos obtém o mesmo resultado financeiro. Por quê? Porque todo mundo está sujeito à mesma regulamentação. Ele não pode isso, não pode aquilo, não pode outro. E todo mundo não pode mais ou menos as mesmas coisas, né? Então, é muito difícil. Isso um clube de investimento, que não é nada, tá? Nada. É uma coisa perto de um banco, é brincadeira de criança. Um banco é muito mais engessado. Então, quando você tem um banco funcionando, você, mesmo que você tenha muitos poupadores, muitos clientes que depositam dinheiro lá, esse banco, ele vai ser, se você for um cara que pretende fazer uso político dos bancos do seu país, esse banco vai ser de utilidade muito limitada, porque as próprias leis do país vão limitar o que o banco pode ou não fazer. Por causa disso, surgiram os tais shadow banks, que não são exatamente bancos, são instituições financeiras, porque podem captar recursos da poupança pública, mas eles não. Eles moram numa brechinha que existe nas leis, onde ele não está obrigado a prestar contas de uma série de coisas. Aí você me fala, André, qual a vantagem de existir um shadow bank? Como eu falei, se você é um líder socialista, veja o que é. Vamos relembrar aqui o que é o socialismo. Socialismo é basicamente a fusão do poder econômico com o poder político. Tá? Por isso que o socialismo é uma ideia burra e estúpida. Porque você precisa de um. Se você quer oprimir o capitalista malvadão, você tem que formar um governo ou uma entidade satânica, sei lá, qualquer coisa, que seja mais forte do que o conjunto dos empresários somados, né? Ao mesmo tempo, você tem que ter uma força política suficiente para calar todos os seus adversários. Quer dizer, você precisa de uma concentração de poder enorme. E é isso que o socialismo é. O socialismo não é... Ah, você tem duas vacas, vamos dividir. Uma para mim e uma para você. Isso não é socialismo. Isso não é comunismo, isso não é. Quando você fala sobretudo de socialismo, comunismo é uma outra história, mas socialismo, você está falando do seguinte, de você concentrar poder político e econômico na mão, às vezes, de um cara. Como foi o caso do Hitler, por exemplo. Aí vai ter o esquerdista, porque a gente tem, você sabe que a gente tem uma clientela de esquerdistas assídua, que eles frequentam muito o canal. Ai, hahaha, o Hitler era socialista e tal. Olha, de novo, sim, o Hitler era socialista porque ele não... o modelo que ele construiu era justamente a concentração dos poderes político e econômico. E não me venha com essa história de que, se ele era socialista, por que ele matava comunista? Ele matava comunista, isso desde nunca isso é critério, porque comunista mata comunista. O que o Stalin fez com Trotsky? Hein? Você lembra? Ou eu preciso contar a história? Acho que você sabe, né? Se você é esquerdista, você deve saber como que foi a história do Trotsky e do Stalin. Então, matar comunista nunca foi critério para decidir quem é comunista ou não. Tá? Voltando à vaca fria.
Se você tem um governo socialista, você precisa dar um jeito de concentrar poder político e econômico. Se você fizer isso através de bancos, esses bancos não vão ser de grande utilidade como peças do seu tabuleiro de xadrez, né? Porque o que eles podem ou não podem fazer é muito limitado pela lei. Não faz sentido você instituir uma lei, aí você é dono de um banco, você que eu digo, por exemplo, o Estado, o partido. Aí você é dono de um banco que desrespeita a lei, fica uma coisa meio esquisita. Então, para você não ter problemas, você trabalha nessa brechinha, né? Você vai lá entre um tijolo e outro, tem um espacinho, você nesse espacinho constrói uma coisa chamada Shadow Bank, que é uma instituição financeira desobrigada de prestar uma série de informações e de obedecer certas regulamentações. Portanto, se você é um político, você consegue utilizar essas instituições financeiras como instrumento do seu jogo de poder. Isso é o que é um shadow bank e isso é o porquê de existir um shadow bank. Né? Claro que eu não estou aqui. Você fala assim, mas em países tipo Mônaco, tal, lá não existe shadow bank porque lá a regulamentação bancária é daquele jeito que a gente sabe, é muito mais tranquila, né? Então lá nem precisa existir shadow bank. Shadow bank existe em países que tem uma botina de ferro muito grande. Aí o Estado olha e fala, putz, errei, eu não devia ter feito essas leis assim tão duras para o sistema bancário, né? Mas também se eu não tivesse feito essas leis tão duras, aí teria um mercado bancário de verdade, aí também não me interessa, né? Então vamos fazer o seguinte, deixa esses bancos aí, deixa essas leis bancárias aí, a gente trabalha na fresta entre uma pedra e outra, na brecha lá do sistema. E lá a gente faz o uso político dessas instituições financeiras. Ponto. Então até aqui você tem uma ideia geral do que é o Shadow Bank e do porquê que ele existe, porquê que ele é conveniente. Vamos falar agora um pouco de China, especificamente. Eu não sei se você sabe, mas o Xi Jinping na prática não manda mais na China. Hoje, dia 6 de julho de 2025, na prática ele não manda mais. Ele ainda detém os cargos, os títulos, mas a palavra final já não é mais dele. Né? Ele está, digamos que ele foi substituído. Eles falam que é uma junta que o assessora, mas na verdade é uma junta que o substitui na tomada de decisões. E por que isso aconteceu? Por que depuseram o Xi Jinping do poder? O Xi Jinping é um cara que, na juventude dele, ele foi preso, ele viveu em campo de trabalho forçado. Fique sabendo, a história dele é essa. Por muitos anos, muitos e muitos anos. E acredita-se que ele é um cara que desenvolveu a tal da síndrome de Estocolmo, né? Ele se apaixonou pelo sequestrador. Então, quando ele saiu dos campos de trabalho forçado, ele saiu com uma cabeça assim de querer ser mais comunista que o mais comunista que existisse. Desde o primeiro momento, quando ele assumiu o poder, a ideia dele era radicalizar o regime. Ele realmente acredita, ele é um idiota. Né? Muito poderoso, mas ele é um idiota. Como todos são, né? Toda essa gente é. Só que por força das circunstâncias, nunca dava. Uma hora por causa disso, outra hora por causa daquilo, tal, não sei o quê. Até que, de repente, ele começou a... Ele percebeu que, na cabeça dele, a partir de um determinado momento da história recente da China, ele poderia meter o pé no acelerador da radicalização do regime. Tornar o regime comunista chinês comunista mesmo de verdade e tal. E evidentemente que isso não deu certo. Né? Porque isso significa construir as muitas cidades fantasmas que a gente vê por aí. Aqui no canal mesmo eu fiz vídeos sobre cidades ridículas, que são réplicas de outras cidades do mundo, de grandes metrópoles do mundo. Uma coisa indecente, mas que na cabeça de um planejador estatal fazem sentido. Porque eu contrato 100 operários, mando eles cavarem um buraco aqui, aí depois que a gente cava esse buraco, eu mando enterrar esse buraco e abrir o outro. Né? Eles não entendem a história da criação de valor. Isso é uma coisa que... Perca suas esperanças se você pretende ensinar isso a algum socialista ou comunista. Então, todas aquelas compras monumentais, né? Isso que eu estou falando, veja, começou antes até um pouco, né, do Xi Jinping, mas
aquela coisa de comprar minério de ferro adoidado e não sei o que, aquela loucura toda. O que o governo chinês estava fazendo na prática? Ele estava pegando o dinheiro dos clientes desses shadow bank e canalizando para esse tipo de operação. Como são recursos que não têm uma regulamentação, não tem um banco central vigiando aquilo, então o destino daquilo pode ser qualquer coisa. Né? De novo, se você vai ao banco e abre uma caderneta de poupança, o banqueiro não pode pegar o seu dinheiro e falar, eu vou emprestar para o André. Não, por quê? Porque a lei diz que caderneta de poupança tem que ser usada para financiar a construção civil. Ponto. É isso. Então, o Setúbal, mesmo que ele queira, ele não pode fazer isso. Se ele fizer isso, vai dar problema para ele. Ah, não, mas eu vou pegar esse dinheiro e emprestar para o André. Não pode. É um dinheiro que já está vinculado, já tem um destino. Banco normal. Shadow Bank, não. Shadow Bank, o banqueiro faz o que ele bem entende. E foi o que os banqueiros do Shadow Bank, do Shadow Bank Zhong Hong Trust fizeram. Usaram esse recurso. Eles ofereciam taxas altíssimas, muito acima das taxas de mercado, para clientes fazerem investimentos ali com eles, e usavam esse dinheiro para construir cidade fantasma, basicamente isso. Na esperança de que isso ia, enfim, virar alguma coisa boa. Né? É meio maluco, eu sei, mas é a vida como ela é. Né? No final das contas, o que acontece? Todo esse investimento doido que foi feito pelo Zhong Hong Bank e por outros também, ele não está sozinho, tem muitos outros shadow banks que ainda vão estourar. Evidentemente que esses investimentos, entre aspas, eles não geraram recurso, não geraram retorno suficiente. E os depositantes, agora, quando foram sacar sua grana, cadê? Não tem. O próprio Zhong Hong Bank, ele já mandou um recado falando que, assim, eu não sei daqui quantos anos, é uma enormidade, sei lá, 5 anos, 6, eles vão receber 10% do que eles colocaram ali. Quer dizer, na prática eles não vão receber nada. Né? Como diziam os antigos, marca no gelo, né? Vai lá com o martelinho, marca no gelo que eu te devo e põe no sol. Marca no gelo e põe no sol. É isso. Consequências muito graves, por quê? Porque o Zhong Hong, ele atendia a clientela mais rica da China. Não só ricos, evidentemente, mas boa parte dos ricos trabalhava ali com o Zhong Hong Bank. E esses caras estão falindo, porque imagina o seguinte, você é dono de uma construtora, você segunda-feira, amanhã você tem que fazer a folha de pagamento dos seus operários. Não tem dinheiro. O dinheiro estava lá no Zhong Hong Bank. Você vai falir. Né? Só que quando você falir, o Estado vai vir para cima de você. Eles não vão querer saber que o seu dinheiro... Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sabe como essa gente é, né? Então vai ter uma reação, já está tendo uma reação de falências em cadeia. Onde isso vai parar? Não sei. Ninguém sabe, porque tudo que diz respeito ao mundo comunista é basicamente mentira, né? São números mentirosos. Então, se eles falam, não, é um caso isolado, você pode crer que deve ser sistêmico e já contaminou tudo. O que eu sei te dizer é que é muito difícil você encontrar notícias a respeito disso, está muito difícil. Você tem que cavar nos lugares bem certos para você encontrar o que está se passando lá. A imprensa ocidental está abafando totalmente o negócio. Estão acontecendo manifestações, o povo está nas ruas de Pequim, bravo pra caramba, evidentemente. E o governo está tentando abafar essa história. Um detalhe curioso é que o Zhong Hong Bank, ele pertence a membros do Partido Comunista. Os caras são donos do banco. São os amigos do rei, né? Então essa é a situação. Eu acho interessante tudo isso porque, assim, olha, perdi a conta de quantas vezes na minha vida eu vi gente falando, a China vai substituir os Estados Unidos, porque agora a China vai e tal. E eu já falei para vocês, isso daí são as viúvas da União Soviética. Né? Normalmente quem fomenta, quem fica incensando esse tipo de coisa, são jornalistas, entre aspas, econômicos, que na verdade são socialistas, que sentem uma saudade danada da União Soviética, então eles falam, não, agora eu encontrei a minha União Soviética. Né? Eu não tive aquela, vou ter a minha agora, na minha época de trabalho, né? Para fazer oposição, para fazer notícias contra os Estados Unidos e tal, e eles elegeram a China. E um monte de trouxa acreditou. Eu conheço filho de bilionário que foi aprender mandarim. Né? Tá cheio.
cheio de trouxa que foi nessa e que comprou essa história de que a China domina o mundo, né? A China não vai dominar o mundo, já cansei de dizer isso aqui. Quem me conhece de fora daqui no canal sabe também que eu vivo dizendo isso aos quatro cantos e não é de hoje. As pessoas dão uma risadinha, né? Como quem diz, otário, né? Tá bom. E agora você pode ver que agora, como eles perceberam que a China não vai dar em nada, agora não, mas agora a Índia vai, né? Talvez o próximo da bola, a próxima bola será a Índia, talvez, não sei. Mas enfim, moral da história é a seguinte: enquanto eu e você vivermos, nada vai substituir os Estados Unidos. E quando algo substituir os Estados Unidos, você pode ter certeza de uma coisa: nós já não estaremos mais falando da economia de mercado. A economia de mercado, provavelmente, no dia em que os Estados Unidos caírem, a economia de mercado vai cair junto. Porque não há nenhum outro país disposto a oferecer liberdade. Não que os Estados Unidos sejam boa coisa, já foram muito melhores. Hoje em dia tem meia boca, meio terceiro mundo lá também. Mas ainda é muito mais do que o Irã, do que o Brasil, do que a Venezuela, do que a França, enfim. Então eu aposto nisso. Eu acho que quando os Estados Unidos caírem, o sistema, a economia de mercado vai cair junto. Nós não vamos encontrar uma coisa nova. Nós vamos voltar a um passado talvez não tão agradável assim, tá? É a minha aposta. Mas enfim, é isso que se passa na China. Me perdoe o excesso de tempo, mas eu tive que detalhar algumas coisas aí meio técnicas, né? E vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente tá uma operação abafa, né? Então não sei quanto disso vai vazar para cá. Se conseguirem imprimir dinheiro suficiente, porque lá eles fazem isso, né? Imprimir dinheiro suficiente, eles cobrem um rombo, apesar que é um rombo de 110 bilhões de dólares. Não é tão fácil assim, né? Mas quem sabe? Quem sabe o Lula dá uma ajuda para eles, né? Certo? É isso que está se passando na China. Bom domingo para você, bom resto de domingo para você, bom descanso e, como eu disse, boa semana, tá? Deixa aqui embaixo suas opiniões sobre os gênios das finanças que a gente tem no mundo hoje em dia, né? Até mais.